Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Muito prazer, eu sou a Lucy, sou artesã aqui, parceira dos Armarinhos Lodari. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje, mais um passo a passo, eu vou mostrar pra vocês que coisa mais linda que nós vamos aprender a fazer hoje, ó. Customização em roupas, usando o crochê. Crochê tá sempre em alta cada vez mais, aí os famosos estão arrasando, usando e abusando nessa arte maravilhosa aí do nosso crochê. Então, você que sabe fazer crochê, ó, que tal aproveitar a oportunidade aí, tá usando ele nas suas roupas. A dica de hoje vai ser uma calça customizada, mas você pode usar em saias, pode usar em shortinhos, o que você imaginar. Shortinho pro verão, carnaval, acho que vai estar super em alta, ó, bora lá. Então, eu vou ensinar vocês a como fazer esse motivo, a fazer a união, fazer o caseado, a tá aí remodelando aquela peça que você tá aí um pouquinho enjoadinha de usar aí, tá? Então vamos colocar uma corzinha nela, vamos fazer um crochê, vai ficar maravilhosa. Já aproveito para convidar você que não é inscrito aqui no canal ainda a se inscrever, ativa o sininho das notificações para você ser notificado sempre que tiver um passo a passo novo. Toda semana tem videoaula nova aqui, então bora aproveitar. E também faça suas compras através do site dos Armarinhos Lodari, que eles vão entregar aí no conforto da sua casa com toda a rapidez e segurança e o carinho que o Lodari tem. Então, bora lá que eu vou mostrar pra vocês os materiais que eu usei. Para confeccionar essa peça, eu vou usar o fio Charme, que ele é um fio gostoso de trabalhar, é um fio resistente, então ele super se adapta, ficou perfeito nessa peça. E eu optei aqui por uma união de muitas cores, essa que é a verdade, então ficou super colorida aqui a minha peça. Vocês façam aí a critério das cores que vocês queiram, quiser usar somente duas cores, quiser fazer colorido como eu fiz, então eu usei o fio Charme. Eu adorei o resultado que deu com esse fio. O fio Charme ficou perfeito para essa peça, ficou resistente, ficou bonito, não ficou pesado. Então eu usei aqui vários tons, estou usando o fio Charme. O tex do fio Charme é 378, só para vocês terem uma ideia. Eu usei esse tom de verde aqui, que eu não lembro o nome dele, mas a cor dele é 5203. Usei aqui o mostarda nos miolinhos, eu fiz todos os miolinhos iguais, então eu usei o mostarda. Eu usei o azul candy. Aqui o azul candy. Para base eu usei o azul bique, que é o azul que forma aqui a maior parte, né, que eu fiz a união, e fiz também o caseado. Você pode fazer com preto, fica legal, pode fazer até com off-white, vai ficar legal também. Então eu usei o azul bique. Eu usei aqui esse tom de rosa, que é o rosa cupido. Rosa cupido. E eu usei aqui esse escuro, é o rosa tulipa. Eu não tenho mais aqui o código dele, mas é o rosa tulipa. E usei aqui também o off-white, né, o natural. Foram as cores que eu utilizei. Para trabalhar nas flores e na união eu usei a agulha 3 milímetros. E para fazer então o caseado, eu sugiro vocês usarem uma agulha mais fina. Eu usei a 2 milímetros, porque facilita aqui para tá fazendo a introdução aqui na parte para fazer o caseado. Você vai precisar também de marcadores de ponto, a tesoura para fazer então os arremates. E é isso. Vamos então acompanhar o passo a passo. Aí você vai pegar a sua calça, a peça que você queira e fazer então uma customização usando esse motivo, que também pode ser usado em outros trabalhos também, que vai ficar maravilhoso. Então, primeiro passo, você vai pegar aí a sua calça da sua preferência, aí uma calça que você tem, que você gosta, tá enjoada, quer fazer um novo visual para ela, então essa é a ótima opção aí, fazer uma customização aí usando o crochê que tá super em alta. Então, você vai pegar a sua calça, pode ser qualquer modelo. Primeiro passo, você vai abrir a perna da sua calça. Então, você vai abrir. Costureiras aí mais experientes sabem, tem uma parte nessa costura aqui da overlock, que vem nas calças, que você puxando uma pontinha desse fiozinho, então você vem com uma agulha, uma agulha não, gente, uma tesoura, e você vai localizar aquela pontinha. Às vezes ela vai estar desse lado, que depende do lado que foi começada a costura na máquina, então é um fiozinho ali, que você vai localizar para puxar. Aqui a minha tá nessa ponta, às vezes ela pode estar na parte lá de cima. Aí você define até onde que você vai se costurar e acha a costura maior e faz. A questão da altura também, deixa eu passar pra vocês, é bem opcional. Se vocês quiserem estar fazendo na parte toda da lateral, você descostura toda ela. Se quiser manter o cos aqui, mantém e faz nessa parte do cos pra baixo. Eu vi alguns detalhes até na internet, onde faz até aqui a parte do cos. Então, você corta fora aqui, depois você dá uma dobradinha, faz a barrinha e vai ter um detalhe em crochê de fora a fora em toda a lateral até a parte de cima. Então, vai opcional de cada um aí, até a altura que quer fazer. A minha eu vou fazer até nesse detalhe aqui do bolso, onde tem esse botãozinho, esse rebite que tem aqui. Então, a gente vai fazer, eu vou fazer a minha até aqui. Então, eu vou descosturar ela até nesse detalhe aqui.
Então, você descostura aí do tamanho que você quiser. Então, aqui a questão da costura, a minha aqui, ó, na câmera aqui, de boa, eu consegui achar. Nem sempre é fácil assim, né? Então, não sei se vai estar dando pra ver, ó, essa costura aqui, onde é feito lá, você vai puxando um fiozinho, que você puxar, ele vai desmanchar, ó. Ele está desmanchando, então ele vai desmanchar esta primeira costura aqui, ó, dá pra ver aqui, já desmanchou. Eu vou virar ela do avesso pra facilitar, vou desmanchar até onde eu quero, e essa outra costura aqui eu não sei, então, se ela tem um detalhe de um fiozinho pra puxar, porque realmente essa eu não encontrei. Essa aqui a gente vem na tesourinha mesmo e vai abrindo. Então, o primeiro passo que você vai fazer, abrir aí toda a costura da sua calça, até onde você quer abrir e remover todos esses fiozinhos aqui. Então, eu vou virar a minha do avesso e vou abrir aqui, então, como eu falei, a minha eu vou abrir até nesse detalhe aqui. Então, abrir, você vai abrir com uma tesourinha, com aqueles da máquina de costura mesmo que tem pra fazer casinha, que ele é bem cortante, cuide pra não danificar o tecido da calça, com uma tesourinha, com o que vocês conseguirem. Não tem paciência pra abrir e puxar o fiozinho? Você pode sim vir com uma tesoura grande, eu tô com agulha na minha cabeça, gente, é tesoura. Você vem com a tesoura e corta, pode cortar bem rente aqui, faz toda a limpeza dos fiozinhos pra não atrapalhar. E aí, você vai conseguir abrir também, tá? Então, vou fazer aqui a minha, abrir ela todinha e eu vou mostrar pra vocês a sequência. Então, pessoal, que eu abri toda a minha calça, até o detalhe que eu quero, como eu falei, aqui onde tem esse, que é na parte onde vem do bolso. Por dentro, vai ter esse detalhe aqui, que já tem a parte do forrinho do bolso, então a gente tira também aqui. E aí, eu preferi abrir com a tesourinha mesmo, e soltando o fiozinho, e mantive aqui. Como eu falei, se você quiser cortar, cuida pra não tirar muito da calça, porque aí depois mesmo você colocando detalhe, ela vai acabar ficando, não vai alargar tanto. E aí, agora, a minha recomendação é que antes da gente ir lá já fazendo o caseado, que vocês tirem todos esses fiozinhos, ó. Esses fiozinhos da própria costura. A gente abriu, vai ficar essas sujeirinhas aqui, que a gente venha e tire tudo isso aqui para que ele não enrosque na linha do crochê quando a gente for fazer. Então, a gente vem aqui, faz toda a limpeza desses fiozinhos, tira todos os fiozinhos aqui. Feito isso, quem quiser fazer uma barrinha na máquina de costura, você vai pegar e vai fazer a dobra da seguinte forma. Aqui tá todo esse desfiadinho, então você vai dobrar e vai dobrar aqui por dentro e vai dobrar mais uma vez, para que ele fique aqui, ó, escondidinho esse fiozinho, para que ele não venha a desfiar depois. Quem quiser fazer na máquina, pode fazer na máquina. Ou se não, você vai fazer como eu vou fazer aqui. Então, eu venho aqui, dou uma dobradinha, cuida para não fazer grande. Então, faz uma dobrinha e aí já vem e faz outra dobrinha. Mais ou menos do tamanho do caseado, para que fique escondidinho esses fiozinhos e não venha desfiar. E aí, eu vou com o ferro de passar, bem quentinho, vou arrumando aqui, vou fazer ela toda retinha. E eu vou vir com o ferro de passar e eu vou passar aqui para que ele fique certinho. Então, agora eu vou terminar a limpeza do meu aqui e vou fazer essa dobradinha aqui e vou no ferro de passar. Você vai ajustando aqui e passa para que ele fique bem certinho, porque quando você venha fazer o caseado, ele não vai te incomodar e ele já esteja definido aí aonde que vai ser a barrinha. Então, eu vou fazer esse processo e aí eu volto pra gente fazer, então, o caseado. Então, gente, fiz aqui aquela dobrinha. Então, como eu falei, não precisa você fazer na máquina de costura. Se você quiser, claro, ele vai ficar mais ajeitadinho, mas você pode estar fazendo na mão aqui. E aí, vem com o ferro de passar e aí ele vai ficar essa dobrinha bem certinha. Se ficar algum fiozinho aqui, ó, que solta esse fiozinho maiorzinho, você vem e corta, faz a dobrinha bem certinha aqui, para que quando a gente vir fazer, então, o caseado, esse fiozinho não atrapalhar. Agora, a primeira coisa, a gente vai fazer o caseado, você vai escolher aí o fio da tua preferência pra estar colocando. Aqui eu optei por colocar um tom de azul, parecido com a calça, mas pode ser um tom claro, se usar um off-white, usar um preto também vai super combinar, ou um tom de azul, a sua preferência é parecido com a calça. Aqui eu tô usando um azul bique, o fio Charme, então já vou deixar minha pontinha aqui separada. E um detalhe que vai facilitar muito pra fazer o caseado, que eu vi na internet, eu aprendi com a Jaine Brito, que é uma artesã também que arrasa, a fazer esta dobra no garfo, para você ter uma medida exata do caseado. Você pode vir com aquele furador, tem um furadorzinho, mas ele é único, só tem um dente. Aqui você já vai estar montando o caseado com a distância correta. Eu vou medir aqui para vocês verem. Olha aqui, o meu, ele vai ficar medindo 1,5 centímetro, mais ou menos, essa distância aqui entre um e outro. Você pode estar abrindo aqui para aumentar ou manter assim. Então, o meu tem 1,5 centímetro, quase, um pouquinho menos ainda.
Aí você vai vir aqui, primeiro vai montar o caseado. Se quiser fazer o caseado em toda a calça, toda a parte que você vai trabalhar já faz. Ou você vai fazendo um pouco, vai tecendo, vai fazendo os testes aí e vai novamente, então, fazendo aqui os caseados. Então, você vai pegar aqui o garfo. Vou começar na barrinha aqui pra mim fazer o caseado, que é onde vai aí pra parte, olha, fazendo a parte direita. Então, aqui a calça aberta. Essa minha calça, ela já tem, então, a barrinha desfiada. Se a sua for fazer uma que tenha barras, vai começar bem na bordinha ali e vai dar certo também. Então, eu vou vir bem aqui, ó. Então, o garfo é assim, a questão da dobra, deixa eu mostrar. Você vai pegar um garfo velho aí, que você não vai ter problema de você estragar. E aí, você vai dobrar um do meio e um da ponta, mantendo assim, 2 dentes aqui. E aí, a gente vem bem na bordinha aqui e faz a marcação. O jeans é grosso, então a gente vai fazendo com cuidado, fazer um pouquinho mais pra dentro aqui. Com cuidado. Então, fiz aqui, por cima aqui, ó. Fiz aqui a marcação. Agora, eu solto, vou no próximo. Eu vou colocar no dos que eu já marquei, então, eu marquei aqui. Aí, eu venho com esse dente nesse que eu já marquei e vou marcar o outro. Porque aí, eu vou estar tendo uma medida exata em todos eles. E vou fazendo. Sempre o do lado eu vou colocar na marcação que eu já fiz. E aí, eu vou seguindo. Fazendo as marcações. Então, ele vai ficar retinho. Pode estar fazendo já no detalhe em toda a calça, em toda a peça que você vai tecer. Ou ir fazendo um pouco e tecendo e fazendo novamente. Eu sugiro não fazer muito por vez, não fazer todos, porque acaba se fechando um pouquinho. Então, faz aí um tanto, vai tecendo e vai fazendo novamente. Tenha sempre o garfo aí perto de você. Para já começar, então, eu sugiro que você faça o caseado com agulha mais fina. Então, eu vou trabalhar na minha peça com agulha 3. E para fazer o caseado, eu vou usar aqui agulha 2 milímetros. Porque ela facilita para estar entrando ali na parte, então, onde tem o caseado. Senão, vai ficar muito difícil de tá passando. Então, vou fazer aqui o meu nozinho na agulha. E vou no primeiro furinho aqui, com o nozinho aqui, com a minha laçadinha já na agulha. Venho aqui, no primeiro furinho que eu fiz, eu venho com a laçadinha na agulha, passo, busco o fio e puxo. Se sair algum fiozinho aqui, que às vezes ficou algum daquela parte que eu falei pra limpar, não tem problema, a gente vem e puxa. Fiz aqui o meu primeiro pontinho. Vou fazer 2 correntinhas, que é o que vai dar no meu ponto a distância até o próximo buraquinho. Eu já vou anotar aqui onde tá o próximo caseado. Eu não vou fazer laçadinha na agulha, eu só venho aqui, ó, fiz as 2 correntinhas, introduzo a agulha no espacinho, no furinho que eu fiz, na marcação, busco o fio, cuida para não dobrar aqui. Então, mantenha sempre, puxa ele bem até uma distância aí que ele vai aparecer. Fiz outro, vou fazer aqui 2 correntinhas de separação, vou no próximo fiozinho, furinho, busco, trago ele até alongar um pouquinho mais, e aí, tiro. E esse vai ser, então, o caseado que eu vou usar, bem simples e bem fácil, para que não fique muito pesado na peça. Então, olha aqui, por trás ele continua, não dobrou, e ficou o caseadinho bem bonitinho. Vou fazer mais um, e assim você vai fazendo por toda essa parte aqui. Então, sempre tendo um cuidado para alongar. Quando você introduz no furinho, você não puxar, que ele fique dobrado essa parte da barrinha. A gente alonga bem aqui, que aí ele se ajeita. Então, eu vou fazendo isso. Quando eu chegar aqui, eu já concluí um pouco, eu venho com o garfo, nessa técnica maravilhosa, introduzo sempre um dente do garfo onde você já tem a marcação, e vai indo. Vai fazendo isso e vai ficar retinho. Não vai ter uma quantidade exata de caseados, porque vai depender da medida de cada calça, de cada trabalho que você vai fazer, ou se forem um shorts, eu vou medir aqui para mostrar para vocês o tamanho que eu tô fazendo. O comprimento que vai ter aqui a minha calça é de 82 centímetros, a partir da barrinha até onde eu vou fazer. Então, eu vou adiantar aqui, vou fazer todo o meu caseado, e aí eu volto pra gente colocar, então, fazer o início das flores. Pessoal, se vocês verem passar uma fumacinha aqui, deixa eu só explicar pra vocês que eu acendi um incenso aqui, porque
tá com muito mosquitinho nessa época. E aí eu acendi um incenso pra eles não virem aqui na câmera atrapalhar, porque eles querem aparecer também. Então, a fumacinha que às vezes, conforme virar o ventinho, vocês verem passar, é do incenso, tá bom? Então, vou adiantar aqui fazendo o meu caseado em toda a minha peça. Fazendo aqui o meu caseado, eu quero mostrar pra vocês um detalhe aqui no cantinho. Pra vocês, quando forem fazer aqui, chegar até onde vocês... final aqui onde vocês querem. Então, no meu caso, eu vou fazer até aqui nesse detalhe, que é onde eu já inicio o bolso. Por dentro, vai ter o bolso aqui que a gente também soltou. Ele, se você conseguir passar aqui o garfo e furar ele junto, beleza. Se não conseguir, dobra ele, dá aquela jogadinha por dentro pra você conseguir montar a dobrinha aqui e montar o seu caseado. Então, eu venho fazendo aqui, essa parte da lateral aqui da minha perna, de um dos lados, já está toda com o caseado feito. E eu fiz aqui, então, seguindo sempre aquele esquema. Um dente você coloca no que já está pronto, e aí faz a marcação no outro. Vai indo aos poucos, que aqui o tecido ele é mais grosso, mas ele dá certo. E fiz aqui até no último, certo? Pra você virar pro outro lado, você vai vir aqui no último, que eu consegui fazer desse lado. Coloco um dente. Aqui eu vou dobrar essa parte do branco por lá, dobro aqui, e venho e faço a marcação do outro, tá? Ele é mais grossinho, eu vou mexer ele bem aqui pra montar. E aí, eu vou seguindo aqui para outra lateral, acompanhando aquela dobrinha que eu já fiz com o meu ferro de passar. Vou acertando para que ele não fique fiozinhos, e aí é só ir montando o caseado novamente. Esse processo do garfo aqui agiliza muito, otimiza muito o tempo mesmo para estar fazendo aí o furinho. Então, aqui eu fiz até o penúltimo, tá? Tem um furinho aqui nessa lateral ainda, como que eu vou fazer? Então, eu fiz aqui o penúltimo, fiz aqui as duas correntinhas. Vou vir nesse espacinho, o último aqui desse lado, buscar o fio, alongar, mas eu não vou tirar. E vou aqui fazer a dobrinha no primeiro, lá do outro lado, e vou fazer a mesma coisa. Vou puxar, aqui, puxei ele, alonguei, e agora eu tiro eles juntos. Isso eu já fiz a minha passada aqui pro outro lado. Agora eu ajusto aqui a minha perna para esse lado, e venho fazer aqui as duas correntinhas. E vou no próximo espacinho, acompanhando a minha dobrinha, vou sempre conferindo. E aí, vou montando aqui o meu caseado nessa lateral aqui, tá? Então, vou aqui, venho novamente com o garfo, né? E vou fazendo aqui o meu caseado, então, até chegar lá no finalzinho da perna. Então, pessoal, fiz aqui todo o caseado até no último aqui na pontinha. Se você quiser contar se tá a mesma quantidade de um lado e do outro, pra ficar ainda mais certinho, conta aí, porque depois, se não tiver exatamente igual, é fácil de estar adaptando, mas se tiver, ele vai ficar muito mais retinho. Vou deixar de lado agora, eu não vou nem arrematar, porque eu vou seguir trabalhando com esse fio depois. Se quiser arrematar e depois iniciar, tudo bem, mas eu vou deixar então aqui de lado, porque agora eu vou mostrar pra vocês. Eu vou ensinar pra vocês o como que eu vou, deixar minha pontinha do lado, como que a gente vai fazer as florzinhas. Então, aqui eu já tenho algumas prontas e eu vou mostrar pra vocês. Pra confeccionar a florzinha, eu vou vir com a agulha número 3, que é o que eu vou estar trabalhando agora. A 2, como eu falei, eu só vou usar pra montar o caseado, porque ela sendo mais fina, é mais fácil de estar introduzindo ali no espacinho. Vou pegar aqui o meu fio, aqui eu tô usando um tom de mostarda pra fazer os miolinhos. Vou dar aqui a minha laçadinha entre os meus dois dedos, venho aqui, busco a laçadinha, faço a correntinha e travo, aí eu solto da minha agulha. Fiz aqui o anel mágico. Vou fazer aqui dentro 12 pontinhos baixos dentro desse anel mágico que vai formar, então, o miolinho da minha florzinha. Então, 12 pontinhos baixos. Feitos os 12 pontinhos baixos, eu vou pegar aqui o fiozinho e vou puxar pra mim fechar. Não aperta totalmente, só pra mim conseguir finalizar aqui, então, essa careira. Aí, eu venho aqui, vou soltar a laçadinha da minha agulha. Vou com a minha agulha de trás pra frente na primeira alcinha aqui, do primeiro pontinho baixo que eu fiz. Nas duas alcinhas, passo aqui a agulha, busco essa laçadinha e puxo ela lá para trás. Então, venho aqui, passo a laçadinha e busco pra trás, agora sim. E aqui por trás eu vou fazer uma correntinha ou duas, eu sempre gosto de fazer duas para ficar mais firme. E aí eu vou arrematar, vou cortar esse fiozinho. Caso você queira fazer toda a florzinha, então, do mesmo tamanho, você vai seguir daqui pra frente
aqui eu optei por fazer o miolinho de outra cor. Vou vir aqui com uma cor das minhas florzinhas, aqui eu vou usar o rosa cupido, todos no fio charme. A agulha 3 milímetros também, vou montar aqui a laçadinha na minha agulha. Com a laçadinha na agulha, eu vou pegar aqui o meu miolinho, em qualquer pontinho dele, eu vou passar aqui e fazer um pontinho baixo aqui pra iniciar. Fiz o pontinho baixo, puxo os fiozinhos pra cá pra ir depois já arrematando. E vou subir aqui mais 2 correntinhas além do pontinho baixo que eu já fiz. Vou laçar 2 vezes na minha agulha, voltar nesse mesmo pontinho e fazer aqui um ponto alto duplo sem finalizar. Novamente, laço 2 vezes na minha agulha, venho no mesmo pontinho, busco, tiro uma vez e eu vou ficar aqui com 3 laçadinhas na agulha. Agora, eu tiro todas de uma vez, faço 2 correntinhas de separação, novamente laço 2 vezes e vou no próximo pontinho e faço um ponto alto duplo sem finalizar, mais um ponto alto duplo sem finalizar, mantenho a última laçadinha e mais um ponto alto duplo. Então, eu vou fazer um total de 3 aqui pontos altos duplos sem finalizar. E agora eu venho e fecho tudo, vou assim montando as pétalas. 2 correntinhas de separação, sempre laçando 2 vezes para ficar uma pétala mais alongadinha. Vou fazer isso em toda a volta, então eu tenho 12 pontinhos baixos, vou montar aqui uma pétala para cada um, vou ficar com um total de 12 pétalas aqui. Então, vai ficar assim, confiram aí, é importante que tenha, então, as 12 pétalas para que dê certo depois a finalização. Feito aqui a última pétala, eu faço 2 correntinhas, venho aqui bem em cima onde eu fechei a minha primeira pétala e fecho com um ponto baixíssimo, vou fazer 2 correntinhas, alongo um pouquinho o meu fio e corto aqui também. Para otimizar ainda mais o trabalho, eu sempre recomendo vocês já fazerem os arremates de cada florzinha, porque aí quando a gente for fazer a união lá na calça, já vai estar tudo arrematado, economiza aquele processo todo de arrematar no final. Mas se você quiser deixar para arrematar depois, também fica a seu critério. Para arrematar, eu venho com agulha 2 milímetros, porque facilita para estar fazendo então esses detalhes. Então, eu vou fazer um nozinho, venho por trás aqui entre os pontinhos, passo esses fiozinhos e vou transpassando eles para mim esconder bem. Esse último que eu arrematei aqui também, venho entre os pontinhos por trás com a agulha e vou passando. E aí é só cortar. Feito o nozinho bem feitinho, ele não vai ter problema de soltar. Então, aqui tá pronto. Pra minha peça, na minha perna, do tamanho da minha calça, eu precisei de 10 desse motivo aqui com 12 pétalas. Então, vai depender aí, deixa eu mostrar aqui em uma que eu já tenho pronta aqui, os centímetros que ficou cada uma. Então, cada uma com 12 pétalas, já contando a parte do square, ela vai ficar com 7 centímetros aqui no meu ponto. Então, você vai medir aí mais ou menos a quantidade que você vai precisar. E depois, quando for unindo, se precisar fazer mais, é bem tranquilo. Então, pra mim, eu vou fazer, então, 10, eu já tenho aqui adiantado algumas 10. E vou usar 2 que vão estar com outro formato para fazer exatamente essa parte aqui. Quero mostrar para vocês entenderem. Então, essas 2 são diferentes. Essa aqui tem 9 pétalas e essa aqui tem 7 pétalas. Para mim diminuir aqui para conseguir montar aqui o formato onde a gente finaliza. Caso você esteja fazendo que você tenha cortado toda a calça e você só vai colocar essa barra, você não precisa fazer essas 2 diferentes. Você faz ela toda que tem até em cima, então ali vai estar toda ela no mesmo tamanho. Então, a minha aqui, como eu cortei a parte ali, não vou fazer até o final, vai ter 2 que vão estar diferentes. Então, fiz aquelas com 12 e vou fazer aqui uma agora. Vou laçar, fazer o meu anel mágico novamente. E aqui dentro, ao invés de 12, eu vou colocar 10 pontos baixos ao invés dos 12 que a gente já estava fazendo. Então, vou montar aqui o anel mágico e dentro dele vou colocar 10 pontinhos baixos. Vou puxar, vou fechar, vou arrematar. Então, finalizado aqui, a mesma coisa, você vai fazer a argolinha aqui, o miolinho, porém agora com 10 pontinhos baixos. Vou vir com o meu fio da cor que eu vou fazer a florzinha, que eu tô usando a cor tulipa. Vou fazer a laçadinha na agulha e vou aqui em qualquer um dos pontos e vou passar aqui, fazer o meu pontinho baixo e vou subir da mesma maneira que eu fiz a outra. Então, fiz o pontinho baixo, 2 correntinhas, laço 2 vezes, venho no mesmo ponto, tiro uma, tiro 2, mantenho 2 laçadas, laço novamente, venho aqui, tiro uma,
tiro outra e agora tiro todas as laçadinhas. Fiz aqui a minha primeira pétala, 2 correntinhas e vai seguindo. Então, vou fazer aqui uma pétala para cada ponto. Então, nessa aqui eu vou ficar com um total de 10 pétalas ao invés de 12 como a outra. Então, aqui eu vou finalizar essa minha. Então, concluí aqui, ó, uma florzinha com 10 pétalas e outra vai sair com 7. Então, eu já fiz o miolinho, é simples o miolinho mesmo, sempre o anel mágico, 7 pontinhos baixos. E aí, eu vou vir com a cor do fio que eu vou fazer, com a laçadinha já na minha agulha, venho em qualquer um dos pontos, faço aqui um pontinho baixo, em qualquer um dos pontinhos. E agora, esse último aqui, essa florzinha de 7 pétalas, ela não vai ser laçado 2 vezes, vai ser ponto alto normal. Então, eu fiz o pontinho baixo, eu vou fazer apenas uma correntinha, vou laçar uma vez o meu fio, vou no mesmo espaço e vou fazer um ponto alto e deixar sem finalizar. Laço novamente, venho no mesmo pontinho, faço um ponto alto e deixo sem finalizar. E agora, eu tiro tudo de uma vez. 2 correntinhas de separação, laça uma vez, vai no próximo pontinho e novamente um ponto alto sem finalizar, mais um e mais um, ficando um total de 3 pontos altos. E agora eu venho e fecho tudo de uma vez, vai ficando assim. Então, vou adiantar aqui e vou arrematar todas elas, fazendo então essa aqui vai ficar com 7. Essa vai ser a diferença. Então, uma com 7 pétalas, outra com 10 pétalas e as outras com 12 pétalas. Aqui no caso eu tô usando 10, aí vai depender do tamanho que você for fazer. Então, vou arrematar as minhas aqui. Vamos iniciar então a parte de montagem. Para facilitar, eu vou deixar separado então aqui as duas que são diferentes, a de 10 pétalas e a de 7 pétalas, que a gente vai usar no final. Vou manter as outras aqui perto, porque eu já vou usar elas. E para facilitar, lembram daquela parte onde eu falei que eu não arrematei o fio? É aqui que eu vou iniciar. Para ficar mais fácil, a gente vai virar do avesso. Como a perna já tá aberta, então ela facilita. O avesso eu vou trabalhar vai ser assim. Então, eu vou manter aqui as duas partes aqui onde eu vou trabalhar com o avesso para cima, que é a parte da calça direita. Então, assim, só passar então a outra perna por dentro aqui, porque ela já está. Aqui eu vou passar a perna por dentro para ficar agora assim, ó, toda a calça virada aqui, então, do avesso para cima, para facilitar o nosso trabalho. E aqui, então, eu estou com a minha calça aqui, a parte do fiozinho. Então, agora eu vou unir também com o fio, com a agulha 3, tá? Só usei a 2 mesmo para fazer o caseado. Fiz aqui no último pontinho, eu fiz e mantive aqui na agulha, ó. Fiz o último pontinho, vou ajustar aqui a laçadinha e vou vir com a primeira florzinha. Então, como eu já tenho uma perna feita, eu vou olhar lá a sequência que eu usei e vou deixar montada aqui. Então, para que fique igual, eu vou deixar já a minha sequência pronta e vou fazer igual. Então, eu vou vir com esta florzinha aqui já pronta, já arrematada, porque facilita muito. Vou pegar aqui, de onde eu estou com o meu fio, eu vou laçar e vou em qualquer um dos espaços aqui da florzinha. E esses espaços de 2 correntinhas entre uma pétala e outra. Em qualquer um deles, eu venho aqui e eu vou fazer 3 pontos altos. Pontos altos normais, aqui sem fazer correntinhas. Fiz os 3 pontos altos, agora você vai fazer uma marcação. Não tem uma marcação exata, você vai de acordo com o teu ponto. Vou até afastar essa perna de lá pra gente focar só nessa daqui, vou aproximar um pouquinho mais, pra vocês verem como que eu vou fazer. Então, fiz aqui os 3 pontos altos, eu vou dobrar aqui no caseado. Eu gosto de prender assim, do lado avesso, porque ele não vai ficar o relevo. Tem um relevo que fica na união. Se eu fizer isso pro lado direito, esse relevo fica pra fora. Então, se eu fazer assim, o relevo vai ficar escondidinho na parte de dentro. Então, eu iniciei deste primeiro caseado e eu fiz aqui, ó, vou ver mais ou menos a direção que vai ficar esses pontos. Lembrem de não fazer esticado, porque vai repuxar, e não fazer muito perto, porque senão ele vai ficar ondinhas. Então, ele tem que estar o mais retinho possível aqui. Então, deixei aqui, o meu eu vou pular um, e no próximo aqui no meio, entre o pontinho do caseado. Eu venho com a agulha e eu só busco a laçada e tiro da laçadinha que está na minha agulha.
fazendo então um ponto baixíssimo, não vou fazer pontinho baixo, só puxo e tiro. Laço o fio novamente e vou agora na flor. Vou no próximo espacinho livre que tenho aqui e faço aqui também 3 pontinhos altos. Fiz os 3 pontinhos altos na flor. Eu volto, deito aqui o meu detalhe na calça e vejo no caseado que vai bater a direção. Eu vou fazer em cima desse, tanto você pode pegar no meio, aqui entre um caseado e outro, ou exatamente em cima aqui. Esse eu vou fazer em cima, ó, eu só introduzo, busco a laçada, passo pela laçada que tá no caseado, né, eu introduzi a agulha e tiro aqui. Já prendi, agora eu vou novamente lá na florzinha. E vou no próximo espacinho da florzinha, vou fazer ali 3 pontinhos altos. Fiz os 3 pontinhos altos, novamente eu venho na direção, agora eu vou pôr no meio e tiro. E vou para o próximo. Opa, escapou. A gente volta com a agulha aqui e vou fazer aqui também 3 pontinhos altos. Até aqui, então, eu fiz um, que vai ser o cantinho, eu vou finalizar esse canto. Quando eu finalizar tudo, eu venho aqui e faço 2 espaços no meio, e esse aqui vai ser do canto. Então, vai ser assim, 2 espaços e um cantinho. 2 eu vou montar os 3 pontos altos e no próximo, o cantinho. Então, esse aqui é o do cantinho. Então, assim que eu finalizar os 3 pontos altos, eu vou fazer uma correntinha antes de vir aqui no caseado. Então, eu vou anotar aqui, o meu caseado vai dar aqui em cima. Fiz aqui a união na minha calça, faço uma correntinha, laço o fio e agora eu vou fazer a finalização do cantinho aqui. Então, eu vou vir no que está aqui e não no próximo. Venho nele e aqui eu vou fazer também 3 pontos altos, formando ali o cantinho do meu square. Então, essa florzinha redondinha vai virar um quadradinho. Feito isso, eu vou laçar o fio. Eu não vou fazer a correntinha de separação aqui. Eu só laço o fio, vou no próximo. Agora eu vou fazer a lateral, então não vou prender na calça. Na calça já, esse square já se foi. Fiz 3 pontos altos, laço, vou no próximo. 3 pontos altos também. Então, até aqui eu fiz o cantinho e mais 2. Eu tenho mais aqui o cantinho pra fazer, então eu vou no próximo. E aqui vai ser o do cantinho, mas o cantinho eu vou finalizar na próxima volta, quando eu for prender no outro lado. Então, eu só vou montar meio cantinho. Então, 3 pontos altos, uma correntinha. E olha, vai ficando assim. Tá? Espero que tenha dado pra entender. Qualquer coisa você diminui aí o vídeo, coloca ele mais lento e vai indo bem aos poucos observando. Agora, eu vou pegar aqui, ó, parei, prendi aqui este lado. Agora, fiz a lateral até a metade do cantinho. Então, montei 3 pontos altos e uma correntinha. Agora, eu venho com a próxima flor que eu vou colocar aqui. Então, vou pegar ela. Vocês perceberam, tá ficando o lado avesso do crochê, porque eu tô com o lado avesso da minha calça também. E vou em qualquer um dos espaços, já com a laçadinha na agulha, montar aqui meio cantinho também. Então, vou fazer 3 pontos altos. Feito esses 3 pontos altos, eu vou unir uma lateral à outra. Então, essa lateral da flor rosa eu já tenho pronta. E eu vou montar aqui a lateral, aqui a parte entre uma flor e outra dessa flor branca. Então, eu fiz os 3 pontos altos, eu vou vir aqui, ó. Vou colocar a flor direito com direito. Cuidado isso sempre para não ficar depois uma flor avessa, uma direita, ó. Fiz aqui, do lado direito, e venho aqui no primeiro espaço entre os 3 pontinhos. Mesmo a gente não fazendo correntinha, vai ficar esse detalhe aqui, quando eu passo de um espaço para o outro. Eu passo a minha agulha aqui, busco a laçada e tiro, ponto baixíssimo. Laço o fio, vou no próximo espaço aqui da flor branca e monto também 3 pontinhos altos. Montei os 3 pontos altos, venho no próximo, daqui já está montada, introduzo, sempre aqui nesse espaço entre um grupinho e outro. E busco um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, vou para o próximo. No próximo, montei os 3 pontos altos, agora eu venho aqui na flor, puxo o ponto baixíssimo, e agora eu vou montar mais 3 pontos altos. E aí, você vai conferindo quando que é chegada a hora dessa flor branca prender na parte do caseado. Você vai fazer isso quando você estiver no 4º bloquinho. Então, tenho um bloquinho, 2 bloquinhos, 3 bloquinhos, no 4º é o que eu vou prender. E antes de prender, então, nesse bloquinho do canto,
eu faço os 3 pontos altos e uma correntinha. E vou prender ele no mesmo pontinho onde eu prendi o cantinho da flor anterior, pra ele não dar diferença. Então, venho no mesmo pontinho e puxo um ponto baixíssimo. Já imediatamente eu já vou buscar aqui o meu fio e vou prender no mesmo ponto, no mesmo espacinho, porque esse aqui é o do cantinho. Então, assim que eu finalizar primeiro ali a primeira união, eu prender o primeiro pontinho, eu já venho montar o cantinho. Montei lá, então, ó, você vai virando que você vai entender. Virei aqui, então, ó, montei o cantinho. Agora, eu vou vir prendendo na calça. Solto aqui pra mim ter um detalhe de onde que vai ficar a união, pra que não fique repuxada. E busco um ponto baixíssimo. E agora, eu vou para o próximo. Então, parece complicado, mas não é. Só fazer bem com calma. E sempre, de preferência, em cima de uma bancada que você consiga ir virando assim pra você ver aonde que vai ficar o local ali de você fazer, então, a união. Eu vou adiantar aqui, todas as flores serão feitas assim, até chegar lá em cima, perto do fechamento, encontro, aqui em cima, até chegar próximo aqui, aonde vai aquelas duas florzinhas diferentes, que são menorzinhas. No restante, na parte aqui, vai ser sempre desta maneira. Voltei aqui para finalizar, então, ó, chegou a hora de usar esses dois motivos aqui que são menores, que vai para fazer assim essa virada aqui, para que não fique amontoado aqui o fio. Então, a gente precisa que eles sejam menores. Quando que você vai perceber isso? Quando você for chegando aqui onde ele for finalizando. Então, eu vou colocar um que é o de 7 pétalas e o outro que é o de 10 pétalas. E como que eu vou fazer? Então, fiz aqui na minha sequência toda, olha como que vai ficando, sempre tendo atenção de prender aqui no pontinho certo, e ele vai otimizar muito o trabalho. Claro, se você não quiser assim, pode estar prendendo um por um e arrematando o fio. Assim, vocês perceberam que a gente tá usando sempre o mesmo fio azul, sem precisar cortar. Então, eu fiz aqui o meu motivo de 12 pétalas, da mesma maneira de todos os outros. Chegando aqui, então, montei um cantinho, eu vou ter um grupinho, outro grupinho, e o outro grupinho que é o do cantinho, que eu vou fazer apenas metade dele. Fiz a minha correntinha, e vou vir aqui, e vou pegar a minha florzinha de 10 pétalas. Vou laçar o fio e vou prender nela da mesma maneira que eu prendi as outras. Então, esse lado dela vai ser a mesma quantidade. Fiz os 3 pontinhos altos, venho aqui no espaço entre um grupinho de ponto alto e outro, prendo com ponto baixíssimo, faço aqui o próximo bloquinho, volto aqui, prendo, vou fazer da mesma maneira. Prendi aqui. E agora eu vou montar o que vai encontrar lá no canto. Então, monto os 3 pontos altos, uma correntinha no mesmo pontinho onde eu fechei aqui, prendi o cantinho do azulzinho, da carreira anterior, eu venho e prendo esse daqui também. E feito isso, uma correntinha, eu vou fazer aqui a outra lateral dele. Então, vou vir montar aqui o cantinho dele também, os 3 pontos altos. Vou unir aqui do lado. Então, essa aqui de 10 pétalas, ela não dá muita diferença na parte da união. Vocês vão perceber aí. Ela vai ficar a parte embaixo unida da mesma quantidade. E a parte da lateral também. A diferença dela, já vou mostrar, vai ficar na união em cima. Em cima, ela vai ficar com pontos a menos para que dê o encaixe certinho, ó. E eu vou fazendo aqui. Fiz lá no meio, agora vou fazer aqui. Então, prendi aqui, agora vou fazer o último, que é o do cantinho. Aqui vai ficando um pouco difícil para trabalhar, nessa parte do cantinho. Então, bastante atenção para montar ali certinho, e depois ele é super fácil. Eu acredito que a parte mais chata desse trabalho mesmo é fazer a abertura da calça. Para mim, foi a mais difícil. Então, aqui eu vou ter sempre, né, o cantinho, 2 bloquinhos, e o bloquinho que é do canto eu já fiz a correntinha. Vou ver aqui o pontinho que eu vou prender ele, vou fazer o ponto baixíssimo, a correntinha, e eu vou voltar no mesmo espacinho para completar o meu cantinho. Então, aqui eu vou montar os 3 pontos altos. E agora, antes a gente ficava com os pontos livres aqui. Então, 2 para montar a parte lateral, o ponto do cantinho e mais 2. Aqui, a gente vai diminuir essa quantidade.
Então, eu vou montar aqui, depois, deixa eu virar assim, ó, depois eu montar aqui o cantinho, então aqui essa parte reta foi igual, uni aqui igualzinho, aqui na parte do caseado eu uni a mesma quantidade, a diferença aqui, a hora que eu montei o cantinho, eu vou fazer apenas um bloquinho, e vou ficar aqui com 2 livres, para que fique igual aos demais, para mim unir do outro lado, então, essa é a diferença, então vai ter menos pétalas, tem menos espaços, e é assim que vai ficar, então, essa aqui é a florzinha de 10 pétalas, eu vou montar um cantinho e um bloquinho que vai ser o outro cantinho do outro lado. E vou fazer uma correntinha, vou pegar aqui a de 7 pétalas, que é a menorzinha ainda, vou montar aqui o bloquinho também com os 3 pontos altos. Montei aqui o meu bloquinho nela, vou vir aqui no espaço que eu tenho aqui entre esse bloquinho e o cantinho, e eu vou montar aqui meu ponto baixíssimo para prender, vou voltar lá, vou fazer mais 3 pontinhos altos nela, uma correntinha, porque aqui eu já vou prender no cantinho, então quando eu for prender no cantinho, eu vou prender no mesmo pontinho onde eu fechei ali o bloquinho anterior, a pétala anterior da outra flor. Uma correntinha, vou completar o cantinho desta minha mini florzinha, vindo aqui, então, e fazendo aqui também 3 pontos altos no mesmo espaço, para montar igual fiz do outro lado. Agora, vou prender, então, vou na localização aqui, vou virar ele aqui, vou ver a altura que ele vai ficar, que não vai repuxar, que não vai ficar amontoado. Prendo com o ponto baixíssimo e volto lá pra florzinha, e vou fazer aqui 3 pontos altos. Vou voltar aqui na minha peça, eu ainda não cheguei no cantinho ali exato. Vou montar aqui. E vou prender. Vou voltar lá na minha florzinha, fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos. Fiz o meu bloquinho, eu viro aqui pra mim contar. Então, eu tenho um cantinho e 2 espacinhos. Eu vou prender aqui, bem no pezinho do cantinho mesmo, quase no meinho aqui, que aqui já vai pra outra lateral. E agora, eu vou voltar lá pra fazer, então, o meu cantinho. Eu tenho livre na florzinha 1, 2, 3 espacinhos. Então, eu vou nesse aqui próximo e vou montar aqui o meu bloquinho. Agora, eu vou precisar ir girando a minha calça aqui pra ela não ficar apertada, não ficar ruim de trabalhar, pra não repuxar os pontos. E montei aqui. Esse aqui vai ser o meu cantinho, então, eu vou fazer uma correntinha. E eu vou prender ele bem aqui no meio, onde a gente fez aquele pontinho de união que pegava um de um lado, outro do outro e tirava junto. Então, venho bem no meio desse ponto, pra ficar bem no centro mesmo esse cantinho. Faço aqui o ponto baixíssimo, a correntinha, e vou no mesmo espaço, que já tem o bloquinho, montar o bloquinho, que vai ser o bloquinho do canto. E agora sim, eu vou girar toda a minha peça, porque a partir de agora eu vou descer montando a outra lateral. Já tenho todas as minhas flores aqui montadas. Vou esticar pra vocês verem melhor, então vai ficar assim. Agora, então, eu fiquei aqui com essa florzinha de 7 pétalas. Eu uni uma, eu fiz o cantinho, eu fiz 2 bloquinhos e uni o cantinho bem no meio. Agora, eu vou contar aqui, vou colocar na mesma direção que eu coloquei aquele, e vou prender com um ponto baixíssimo. E eu já vou finalizar ela, porque antes eu quero dar uma dica para vocês posicionarem a outra perna para que não fique torta. Então, vocês vão precisar de marcadores de ponto. Se vocês tiverem aqui, eu vou deixar parado aqui com a agulha, porque a gente vai ajustar tudo junto. Então, vai virando a calça aí. Eu vou pegar aqui marcadores de ponto. Pode ser o modelinho que vocês tenham aí, vou usar esses aqui. Se você não tiver, você pega aí um fio de outra cor pra você prender aí. Então, como que você vai prender? Vou começar na perna aqui embaixo. Vou deixar aqui os meus marcadores. E eu vou colocar um marcador no primeiro aqui, pontinho. Morar no sítio não é fácil. A bicharada quer aparecer de todo jeito. No primeiro pontinho, que foi ali que eu comecei do outro lado. E aí, eu vou contar aqui, vou pegar mais um marcador. Então, eu prendi no primeiro e eu vou contar em qual caseado que eu prendi o meinho. Exatamente o miolinho. Então, prendi no primeiro. Após o primeiro, eu contei 1, 2, 3, 4, 5.
No sexto, foi onde eu prendi exatamente, é o pontinho que eu me refiro àquele que a gente prendeu no mesmo aqui, os dois lados, que bem no meio. Então, eu vou contar aqui também, prendi no primeiro, ó, 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu vou colocar um marcador. Eu não vou prender lá, eu vou colocar apenas desse lado aqui, porque quando eu chegar aqui, eu vou saber que é o que eu tenho que unir lá. E vou contar aqui também, 1, 2, 3, 4, 5, no sexto. Pode ser que não dê certo pra vocês, mas o meu tá dando certo aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, no sexto. Contem uma por uma, porque aí quando vocês forem fechar, ele vai bater no mesmo ponto. Então, eu vou colocando aqui marcador no caseado que tá na mesma direção aqui, aonde eu fiz o pontinho da união. Vou colocar esse em todos aqui, então não tem mistério. Vai contar 1, 2, 3, 4, 5. O meu deu no sexto, confiro lá. E vou fazendo, vou marcando aqui. Colocados todos os marcadores desse lado, para que eu saiba qual que é o pontinho que eu vou prender lá no miolinho da flor. No meinho do encontro aqui, para que fique na linha reta. Voltando aqui a flor, então eu prendi ela aqui depois de fazer o cantinho. Laço aqui, eu vou aqui, então fiquei com 2 espacinhos livres. E eu vou completar aqui, então vou fazer os 3 pontinhos altos nela. Vou vir aqui e vou prender o caseado. Vou laçar o fio, vou no próximo. Vou montar aqui o bloquinho de 3 pontos altos. Vou voltar aqui e vou prender. E agora eu vou montar o do cantinho. Então, aqui eu já tenho um bloquinho montado. Pra mim montar aqui o cantinho, eu tenho que ter mais um. Então, eu vou voltar aqui, vou montar ele. Montei o meu bloquinho e agora eu vou fazer uma correntinha. Sempre que eu for fazer, então vai ficar igual. Unir 2 aqui, unir 2 aqui. E fica exatamente no canto. Aí você vai ajustando de acordo com o tanto e o tamanho de caseado que você fez na tua calça. Aqui eu tenho o meu pontinho de marcação. Então, eu não vou nem remover ele. Você consegue trabalhar sem remover, se quiser pode remover. Então, eu montei lá o meu cantinho para completar aquele e fiz a correntinha. Quando eu vim trabalhar aqui, eu não vou somente puxar aqui e fazer o ponto baixíssimo. Eu vou passar o fio, vou vir aqui na peça e vou pegar e localizar exatamente aquele meinho entre um bloquinho e outro aqui, ó. Bem no meinho aqui, ó, onde a gente fez a correntinha pra já pegar a outra florzinha. Eu venho aqui e passo junto, e agora sim eu busco aqui um ponto baixíssimo. Opa, e tiro tudo junto. Então, tiro aqui, fiz o ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, eu não vou remover o marcador, vou deixar aqui. Mas se quiser pode remover. Fiz uma correntinha, agora eu já passei automaticamente para a próxima florzinha. Então, eu vou aqui, nesse que já tem um bloquinho, completar ele. Eu vou fazer 3 pontos altos, e aí vou vir na calça, mesmo esquema do outro lado, faço um ponto baixíssimo, agora vou no espacinho que tá livre. Agora a gente vai fechar essa lateral da calça, chegando lá embaixo vai estar todo pronto. Fiz um espacinho, venho aqui na calça, no caseado, busco com ponto baixíssimo. É basicamente a mesma coisa que a gente fez do outro lado, porém aqui mais fácil, porque as flores já estão todas prontas, é só montar aí o bloquinho. Fiz lá, venho aqui, vai jogando aqui a distância mais ou menos que você vê que vai dar certo, não vai puxar. Agora eu vou montar o do cantinho, que já tem um pronto. E esse do cantinho foi o que eu marquei, para que você faça exatamente igual. E quando fica embaixo, não fique torto na hora de unir. Então, quando eu fizer o do cantinho, eu já faço uma correntinha. Venho, ele vai ser exatamente nesse ponto que eu marquei. Então, eu passo aqui, se quiser remover o marcador. Se não, você só passa a agulha. Localiza lá onde tá a união entre, ó, os dois cantinhos aqui. E puxa aqui com ponto baixíssimo. Faz a correntinha e eu já estou agora no próximo motivo. E aí é só repetir. Então, eu vou fazer isso até chegar lá embaixo. E aí, chegando aqui no final, como eu falei pra vocês, tendo a marcação, ele vai dar exatamente certinho. Vou fazer aqui o último pra mostrar pra vocês. Então, prendi aqui, estou fazendo ele, vou voltar lá. Fazer o bloquinho. Venho aqui pra fazer aqui praticamente o meu penúltimo pontinho nessa parte do caseado. E aí, ele vai ficar retinho. Mesmo que se você tenha aí a calça já feita a barra, você controlar que ele fique bem retinho. Aqui, então, é o pontinho onde eu vou colocar aqui o meu cantinho. Vou finalizar ele bem no pontinho do marcador, uma correntinha. E agora,
a gente vai finalizar essa parte da primeira flor, porque ela ficou sem fazer. Então, eu já tenho aqui a correntinha, venho no mesmo pontinho aqui, pra montar o restante do cantinho. E aí, ficou 2 aqui pra mim finalizar, 2 espacinhos da florzinha que ficaram livres. Eu venho aqui, coloco cada um deles 3 pontinhos altos. Lembrando que aqui a gente não faz correntinhas de separação. E aqui eu vou finalizar o último cantinho. Lembra lá onde a gente começou que fez um cantinho, somente um bloquinho. Então, eu vou montar aqui os 3 pontos altos do meu bloquinho. Uma correntinha, venho bem no pontinho mesmo onde eu iniciei e faço aqui um ponto baixíssimo. E está finalizada aí a união dos square. Para quem quiser fazer, então, um acabamento, eu fiz do outro lado, vou dar um exemplo aqui, a maneira que eu fiz. Então, antes de arrematar, finalizei aqui o meu bloquinho, eu giro a minha calça, então aqui ela está com a parte avessa para cima, ó, tem até os marcadores que eu não arrematei. E eu venho, em cada ponto desses, eu vou colocar um ponto baixinho, um ponto baixo, né? Não é ponto baixíssimo, ponto baixo. Para ele dar uma estrutura e para que eu consiga voltar nessa peça. Porque aqui eu estou do lado avesso, eu quero fazer um detalhe ali no lado direito e eu não precisar arrematar. Então, eu vou fazer um contorno aqui com o ponto baixo, até no pontinho do canto. Chegou no pontinho do canto, faço aqui um ponto baixíssimo. E fiz aqui, então, uma careira de ponto baixo. Também pode deixar só com essa careira de ponto baixo, que já vai ficar bem legal também. Mas eu vou fazer um detalhe com uma ondinha. Então, aqui agora está a parte direita. Então, eu estou com o meu ponto lá, eu vou laçar o fio, vou pular 2 pontinhos. E no próximo, eu vou montar aqui 6 pontos altos dentro de um mesmo pontinho. Seis pontos altos dentro do mesmo pontinho, pulo 2 pontos, faço aqui um ponto baixo ou um ponto baixíssimo. Pulo 2 pontos, laço novamente e vou repetir. Vou montar aqui esses 6 pontos altos. Pulo 2 pontos e prendo com um ponto baixíssimo. E posso fazer mais uma ondinha se eu quiser, posso colocar eles mais pertinho, vai montar esse detalhe aqui, que foi o detalhe que eu fiz do outro lado. Aqui eu vou fazer mais um, vou pular só um pontinho ao invés de 2, pra montar um bem no cantinho aqui. E agora eu venho bem pezinho ali no cantinho, iniciei e faço um ponto baixíssimo. Faço 2 correntinhas, alongo e corto, está finalizada então aqui a nossa peça. Agora eu vou desvirar ela, porque ela está do lado avesso. Eu desvirei ela aqui, tirei os marcadores, conferi ali os últimos arremates que tinha. Olha só, ficou o detalhe aqui que é opcional, né? Se quiser tá fazendo embaixo. E assim ficou a nossa peça, olha só, ela fica reta. Olha que combinação linda de cores. Então, olha só. Prontíssima, prontíssima nossa peça, ficou um arraso. Aqui a gente vai ajustar bem, arrumar aqui. Olha, esse detalhe aqui pra formar então o cantinho, ó, ele não fica, olha, ele não fica aquele reto aqui, ó, ele encaixa certinho. Então, é a ideia aí pra vocês usarem aí o seu jeans que você tá enjoado, a peça que você quer dar uma cara nova, fazer isso através do crochê aqui, fazendo a customização. Aproveitando aqui, olha só que peça linda pra usar aí, uma regatinha bem verão, bem colorida. Eu amei. Comentem se vocês gostaram. Se inscreve aqui no canal, se você fizer qualquer peça através das nossas videoaulas, compartilha com a gente lá no Instagram, marca, que a gente vai sempre repostar o trabalho de vocês. E adquira os seus materiais nos Armarinhos Nodari, claro, para você receber aí no conforto da sua casa, com toda a segurança e a qualidade que você merece. Então, fico muito feliz para quem acompanhou esse passo a passo até aqui. Lá no Instagram a gente vai ter vídeos e fotos dessa peça no corpo, para vocês verem como que ela ficou. Vou deixar aqui uma fotinho também. E é isso, um grande, grande abraço. Fique com Deus e até a próxima.